Ô, glória a Deus. Eu acho que é daí que vem a expressão rindo de nervoso, né? Deus é bom. Aleluia. Então, boa tarde, irmãos, graça e paz, amém? Queremos que nós vamos ter um dia grandemente abençoado, onde nossos olhos espirituais serão abertos, e depois que você enxergar as verdades espirituais que Deus quer mostrar nesse dia, nunca mais você vai ser o mesmo, porque onde a palavra de Deus é iluminada nas áreas da nossa vida, junto com o entendimento, junto com o conhecimento, vem a responsabilidade de você praticar o que você ouve, amém? Poucos amém, mas é amém assim mesmo, aleluia. Então, não é à toa que a Bíblia diz que aqui muito é dado, muito vai ser cobrado, porque existe uma diferença entre a pessoa não saber o que é para fazer, existe uma diferença entre a pessoa saber o que é para fazer, mas não quer fazer, porque sabe, amém? Mas graças a Deus nós estamos aqui para aprender e para praticar aquilo que a gente vai aprender, amém? Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo que nasceu no teu coração. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de ouvirmos essas verdades imutáveis da tua palavra, Pai. Eu oro pelo espírito de sabedoria e revelação, iluminando nossos olhos espirituais, para que nós compreendamos todas as coisas que estão no teu coração para esse dia, Pai. Eu declaro um tempo não só apenas de informação, mas um tempo de temor, onde nossos comportamento e a nossa vida cristã será afetada pelo conhecimento que nós estamos recebendo da tua palavra, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nesse dia. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu quero só saber quem está aqui que não estava ontem. Então, graças a Deus que você veio, amém? Aleluia. Então, não vai dar para a gente revisar o que a gente viu ontem, mas para você que estava ontem, eu quero pedir para você um voto de confiança, porque hoje a gente vai ter dois tempos. Então eu vou falar um primeiro tempo, depois a gente vai ter um intervalo e depois vamos ter o segundo tempo. E esse primeiro tempo eu tenho algo no meu coração para compartilhar. Talvez você possa pensar que não tem nada a ver com escatologia, com o tempo do fim, mas quando a gente entrar no segundo tempo, você vai descobrir porque a gente está falando agora isso no primeiro tempo, amém? Então vá comigo lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ver aqui no versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fala comigo, redenção. Você não precisa abrir lá, você pode só anotar. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Fala comigo, redenção. Hebreus 9:12 diz que tendo obtida eterna redenção. Fala comigo, redenção. Como você já percebeu, o Novo Testamento fala muito sobre redenção. Muitas passagens falam sobre redenção, e é através da redenção que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus, amém? O problema é que o Novo Testamento não diz o que é redenção. Todo o conceito do que significa redenção está no Antigo Testamento. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, no qual temos a redenção através do seu sangue, tendo obtida a eterna redenção, então a gente entende mais ou menos o que é redenção. O que é redenção? É uma coisa boa que nos beneficiou, mas a gente não entende exatamente o que significa redenção. Mas você precisa entender o que significa redenção para você entender onde foi que você entrou quando você disse sim para Jesus, amém? Então, vamos lá em Levítico, no capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Vamos ver aqui no versículo 25. Aqui tem um resumo do que significa redenção. Levítico, capítulo 25, no versículo 25. Levítico, capítulo 25, no versículo 25, diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu redentor, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Fala comigo, o resgatador, o redentor tem que ser um parente. Então, de uma forma bem resumida, o que significa redenção? Resgate de uma propriedade. Amém? Fala comigo, redenção
significa resgate de uma propriedade. Você pode deixar aberto comigo lá em 2 Reis, capítulo 4. Abre lá, por favor. 2 Reis, capítulo 4. Deixa aberto aí no versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. Deixa aberto e preste atenção para cá. Desde o Antigo Testamento já existe a prática de emprestar dinheiro. Provavelmente não existia sistema bancário, como a gente conhece hoje, mas já existia a prática de empréstimo de dinheiro. Tanto é que uma das promessas do Antigo Testamento é que não tomarás emprestado, mas emprestarás a muita gente. Porque desde o Antigo Testamento já tinha prática de emprestar dinheiro. E desde quando se tem prática de emprestar dinheiro, quem vai emprestar o dinheiro precisa receber garantias da pessoa que está pegando o dinheiro que ela vai conseguir devolver o dinheiro. Então, se ela não conseguir devolver o dinheiro, a garantia que ela deu, ela precisa entregar, porque ela não conseguiu resgatar aquele dinheiro. Amém? Então, em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Esse é aquele milagre onde ela vai pegar vasilhas vazias emprestadas com as vizinhas, vai haver a multiplicação de azeite. A Bíblia diz que ela vai vender o azeite, pagar a dívida e viver do resto. Então ela teve um milagre financeiro. Quando ela recebeu o milagre financeiro, ela não foi fazer outra dívida, ela foi pagar o que ela devia. Ok, eu falei em japonês, eu falei em português. Calma que a gente está dentro de escatologia, bem? Então, ela está devendo. E pela misericórdia de Deus, houve um milagre financeiro. Ela recebe aquele dinheiro, paga o que deve e vive do resto. Amém? Pronto. Olha o que ela disse: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe, Eliseu, que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Está aqui o homem de Deus, no Antigo Testamento, por falta de sabedoria, morreu e deixou a família endividada. E agora o dono da dívida, o credor, chegou para receber. Não tem como pagar, vai levar as 2 crianças como dívida. Por quê? Porque naquela época, escravo era um bem, e aquela família está devendo, ela não tem como pagar. Então os filhos vão ser entregues como escravos para amortizar a conta da família. Amém? Graças a Deus houve um milagre financeiro e ela não precisou fazer isso. Mas essa história, onde pessoas se metiam em dívidas, onde as dívidas iam tomando tamanhos proporcionais a ponto da própria pessoa e a família ser entregue como escrava, é mais comum do que você imagina. Por causa desse tipo de situação, no Antigo Testamento, Deus criou um negócio chamado Ano do Jubileu. Então, a cada 49 anos, a cada 50 anos, existia o Ano do Jubileu. O que é o Ano do Jubileu? Então, naquele ano, o Ano do Jubileu, que acontecia a cada 50 anos, quem tinha dívida, as dívidas eram perdoadas. Quem perdeu propriedades, as propriedades eram restituídas. E quem ficou escravizado era posto em liberdade. Então, olha a oportunidade que Deus dava no Ano do Jubileu. Dívida cancelada, propriedade restituída, e quem foi feito escravo é posto em liberdade. Amém? Era uma oportunidade que Deus dava para zerar a vida da pessoa e ela começar de novo. Amém? Então bora dar um exemplo. Imagina que no final de 2019 eu tive um sonho. E nesse sonho eu tive uma ideia de montar um negócio. E eu falei com o meu pastor. E meu pastor disse: rapaz, acho melhor tu não montar esse negócio, porque quem está nesse ramo está saindo. E eu achava que meu pastor não tinha visão, que ele não queria que eu crescesse. Eu disse: não, tomei conselho com alguns amigos. E vários amigos disseram: rapaz, acho melhor não. Eu disse: rapaz, ninguém quer que eu cresça. Então eu fui lá no gerente. E aí o gerente não quer me dar um empréstimo, então ninguém quer me dar dinheiro. Mas eu tenho um conhecido que ele empresta dinheiro. Rapaz, eu quero tantos mil aqui porque eu quero montar um negócio. O que tu quer montar? Quero montar tal coisa. Rapaz, tu tem o que para dar garantia? Eu tenho isso aqui. Pronto, peguei o dinheiro. Final de 2019, peguei o dinheiro, não sei quantos mil reais e montei um negócio. 2020 veio a pandemia. E eu quebrei. Eu tenho que pagar essa conta, meu amigo.
Se é no Antigo Testamento, isso vai funcionar assim. Então não tem como pagar? Não. Todas as garantias que eu dei, vai para ele. Então imagina que eu peguei dinheiro com o pastor Fábio. E ele avisou: rapaz, tu tem certeza? Quero, rapaz, eu tive um sonho, foi de Deus. Na verdade eu não tinha entendido que ele tinha comido 2 pizzas à noite. E eu tive aquele sonho, eu pensava que era de Deus, mas foi um revelamento. Irmão, tem um negócio. E ele emprestou dinheiro. Pô, não tem como pagar. Então, todas as garantias que eu dei vai para ele. Mas ainda não foi suficiente. É possível que eu e minha família fossem entregues como escravo. Amém? Então, imagina a cena de uma situação dessa, de uma pessoa dessa. Eu devo dinheiro para ele, cara. Agora eu sou escravo dele. Ele não está feliz comigo, que eu dei um prejuízo para ele. Será que você consegue imaginar a vida de um escravo desse? Pronto. E aí eu tenho um parente distante, pastor Tony, cheio de dinheiro, que ele está vendo a situação que eu me meti, ainda meti minha família junto. E antes eu ainda pedi dinheiro para ele, mas ele não quis me emprestar. E aí ele, comovido, veio e disse: rapaz, eu te disse. E aí ele vem e me aplica o sermão da montanha. Te falei, agora tu vai ficar aí lascado, tal. E eu tô lá. Ele disse: rapaz, mas eu tô comovido com você, eu vou tirar você dessa situação. E aí ele chega para o pastor Fábio e pergunta: quanto é que ele deve? Ele deve tantos mil. Tá aqui. Isso é que é redenção. Ele está me comprando do pastor Fábio. Amém? Então, presta atenção. Quando ele paga a minha dívida para o pastor Fábio, eu deixo de pertencer ao pastor Fábio, porque antes eu era escravo dele, eu e minha família. Amém? Então, quando ele compra a minha dívida, eu deixo de pertencer a ele. Amém? Mas agora eu pertenço a ele. Eu vou dizer de novo para você pensar. Antes eu era escravo do pastor Fábio, por causa de uma dívida que eu fiz. Aí o pastor Tony vem e compra minha dívida. Quando ele compra minha dívida, eu deixo de pertencer ao pastor Fábio. Mas agora eu pertenço ao pastor Tony, porque ele me comprou. Amém? Pronto. É importante você entender isso, porque a Bíblia diz que a gente foi comprado através do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, Deus nos redimiu. Através do sangue de Jesus, houve o processo de redenção. Amém? Aleluia. Então, vamos lá em João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 34. João capítulo 8, no versículo 34, Jesus diz assim. João capítulo 8, no versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quanto que comete pecado é escravo do pecado? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Por que quem comete pecado é escravo do pecado? Porque ele abre uma conta, uma dívida, que ele não tem como pagar. Agora ele é escravo do pecado. Ele precisa de um resgatador, porque o buraco que o homem se meteu, ele não sai sozinho. Ele precisa de alguém que venha resgatar ele. Amém? É por isso que um dos cânticos que João conta, quando ele sobe lá no céu, no livro de Apocalipse, ele escuta o que as pessoas estão cantando lá, e ele registra em Apocalipse 5. Diz assim: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque com teu sangue, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Nós somos comprados para Deus. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 6, você pode ir comigo lá? Romanos, capítulo 6. Vamos ver no versículo 16. Romanos, capítulo 6, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim. Romanos, capítulo 6, no versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Pronto, está aqui a condição, as duas únicas condições que todo ser humano na face da terra se encontra. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é servo da justiça.
Amém? Fala comigo, escravo do pecado ou servo da justiça. Pronto. Agora escuta o que eu vou te falar. Essa palavra escravo e a palavra servo é a mesma palavra grega. É a palavra doulos. Então antes da gente nascer de novo, a gente era doulos do pecado. E agora que a gente nasceu de novo, a gente é doulos da justiça. Então antes a gente pertencia ao pecado e agora a gente pertence à justiça. Amém? Pronto. Lá em Romanos capítulo 10, você pode ir comigo lá? Romanos capítulo 10. Vamos ver aqui no versículo 9. Romanos capítulo 10, no versículo 9. Paulo vai mostrar como é que funciona o processo aqui de redenção. Diz aqui. Romanos capítulo 10, no versículo 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós já vimos que nós somos salvos através da redenção que é em Cristo. Amém? Está aqui Paulo dizendo quando é que a redenção é efetivada na sua vida. Quando você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa a esse Jesus como seu Senhor. Amém? Eu entendo que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Mas o texto não está falando que você tem que confessar Jesus como teu Salvador. Lê aí. Ele está falando que você tem que confessar Jesus como teu Senhor. Se você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar Jesus como teu Senhor, será salvo. Amém? Pronto, presta atenção. A gente está pensando que quando Paulo diz que a gente tem que confessar Jesus como Senhor, a gente pensa que Paulo está dizendo que é para a gente falar com Jesus de uma forma educada. Então ao invés de falar Jesus, fale Senhor Jesus. Está pensando que é mais ou menos assim, ó. Tu entra aí numa loja, aí tu está lá uns 10 minutos olhando lá as gôndolas, aí vem uma vendedora e diz: boa tarde, Senhor. O Senhor já foi atendido? Não é esse tipo de Senhor que Paulo está falando, não. Senhor aqui no grego é Kyrios, que significa amo, dono, proprietário. Quando é que a redenção é efetivada na sua vida? Quando você reconhece Jesus como teu dono, porque você foi comprado. Você está reconhecendo um processo de compra, que agora você não pertence mais à escravidão do pecado, mas agora você é um servo de Jesus, porque você foi comprado. Amém? Pronto. Por que é importante você entender isso? Porque a gente tem um conceito errado do que é ser servo. Quantos lembram da parábola dos talentos, Mateus 25? Quantos lembram? Então, a gente não vai abrir lá, só recapitular. O Senhor chama 3 servos. Para o primeiro servo ele dá 5 talentos, para o segundo servo ele dá 2 talentos, e para o último servo ele dá 1 talento. Não é assim? O que ganhou 5 multiplicou e ganhou outros 5. O que ele ouviu da boca do Senhor? Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que ganhou 2 multiplicou e ganhou mais 2. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que ganhou 1 não multiplicou, ele enterrou o talento. Quantos lembram disso? Lembra do que foi que ele escutou da boca do Senhor? Servo mau e negligente. Amém? Presta atenção. O que recebeu 5 pegou os talentos e fez a vontade do seu Senhor. Qual era a vontade do seu Senhor? Multiplique. Ele cumpriu a vontade do seu Senhor. O que ganhou 2 cumpriu a vontade do Senhor, multiplicou e ganhou os 2. O que ganhou 1 enterrou o talento. Para quê? Para fazer a própria vontade, para viver a própria vida, ao invés de cumprir a vontade do seu Senhor. Então ele não fez a vontade do seu Senhor, ele foi viver a própria vida. Amém? Mas na prestação de contas ele ouviu assim, ó: servo mau e negligente. Não é assim? Por que o Senhor chamou ele de servo se ele não serviu? Ele serviu? Não, ele enterrou o talento, ele não fez a vontade do seu Senhor. Por que ele foi chamado de servo se ele não serviu? Porque servo não é quem serve. Servo é quem foi comprado e tem um dono. Todo mundo que nasceu de novo é um servo de Jesus, porque foi comprado. Não é o que a gente faz, irmão, que vai determinar se a gente é servo ou não. A gente não é servo porque a gente varre a igreja. A gente não é servo porque canta no louvor. A gente é servo por quê? Porque você foi comprado e você tem um Senhor. Agora, o que você faz
vai determinar se você é bom, fiel ou se é mau e negligente. Mas todo mundo que foi redimido é um servo, porque foi comprado por um alto preço. Amém? Agora eu quero só te lembrar que nas parábolas de prestação de contas que tem na Bíblia, e são muitas, parábola da vinha, parábola dos talentos, parábola das minas, não é um filho prestando contas com seu pai, é um servo prestando contas com seu senhor. Tu sabe qual é o problema? O problema é que o crente do Maranhão que eu estou falando aqui, tá? O crente, ele não sabe andar no meio da estrada. Então, mas a Bíblia não diz que eu sou filho de Deus? Com certeza. Então, se eu sou filho de Deus, para que eu vou fazer alguma coisa? Irmãos, você é filho de Deus do tanto que você é servo de Jesus. Você não tem que escolher o que você é, se tu é filho ou se tu é servo. Você é as duas coisas. Amém? Então, vamos comigo lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 15. Ficou murcho, mas depois vai ficar para cima, tá? Não tem nenhum amém pela fé aí. Dá um amém pela fé, amém. Amém. Não se preocupe que você não vem perder seu tempo aqui não, tá? Romanos capítulo 8, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O que Paulo está falando? Deus não nos comprou para de novo a gente ser tratado como escravo. E Ele nos comprou para quê? Para a gente ser tratado como filho, Abba Pai. Amém? Mas isso não muda o fato que a gente foi comprado. Lá em Êxodo, no capítulo 6, vai comigo lá, Êxodo, capítulo 6, vamos ver aqui no versículo 3. Êxodo, capítulo 6, no versículo 3. Olha o que Deus diz aqui, Êxodo capítulo 6, no versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Isso aqui é o Deus falando, olha o que ele disse: eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido. Irmãos, se tem uma coisa que Israel conhecia, era o lado do poder de Deus. Israel não tinha dúvida nenhuma se Deus tinha poder. 10 pragas, mar aberto, maná caindo do céu, água saindo da rocha. Se tem uma coisa que Israel sabia, é que esse Deus é poderoso. Amém? Mas o próprio Deus disse: Israel não conhecia o meu lado de Senhor. O que ele está falando? Israel entendia que Deus é poderoso, mas Israel não entendia que esse Deus que é poderoso era Senhor e que deveria ser obedecido. É por isso que constantemente você vai ver eles dizendo no Egito: melhor nos fora voltar para o Egito, melhor nos fora voltar para Faraó, melhor nos fora. Você vai ver várias vezes no deserto eles dizendo assim: melhor nos fora. Mas não tem nenhum lugar dizendo assim: o que é melhor para Deus? Não, eles não estão nem aí para Deus, meu amigo. Eles querem usar o poder de Deus para fazer a vontade deles. Ele não diz o que é melhor para Deus. Não, melhor nos fora para levantar um capitão e voltar para o Egito, porque o que é melhor para nós? O que é melhor para nós? Aí deixa eu explicar uma coisa. Bora dar um exemplo. Eu não fui criado assim não, graças a Deus. Mas bora supor que eu fui criado assim, amém? Imagina, por exemplo, que meu pai me criou desse jeito: se tu não fizer tua lição aqui, quando eu chegar de noite, tu não vai jogar videogame, viu? Aí eu não fazia a lição à noite e ainda jogava videogame de noite. E aí toda vez meu pai ameaçava, mas não cumpria. Por quê? Porque meu pai me ama. Então, se tu brigar de novo na escola, tu vai apanhar. Brigava, chegava lá e meu pai só ameaçava: na próxima, e nunca cumpria. Aí tu imagina que eu fui criado assim, meu pai sempre prometeu, mas nunca cumpriu. Amém? Então eu fui criado assim. Qual é meu conceito de pai? É aquele que promete, mas não cumpre. Por quê? Porque ele me ama. Ele vai dar um jeito de não ter que me punir. Aí eu me converto e só me ensino que Deus é meu pai. Não me dizem que Deus é meu Senhor. Então eu fui ensinado que Deus é meu pai. E quem é pai para mim é aquele que promete, mas no final não cumpre porque me ama. Aí você vê as afirmações de Deus. Romanos 8,13. Os que estão caminhando na carne estão caminhando para a morte. Aí eu penso: vai morrer nada. Por quê? Porque papai me ama.
João 15, Jesus dizendo: quem não der fruto vai ser cortado. Que cortado nada, papai me ama, meu amigo. O papai vai dar um jeito. Você entende? Está cheio de gente na Bíblia assim, ó. Sabe, irmãos, o seminário é de escatologia. A gente vai voltar para o assunto, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma das estratégias do diabo para os últimos dias é pregar esse Jesus que estão pregando na internet aí. É um Jesus Nutella. É um Jesus vítima do seu próprio amor. Então tem gente dizendo que Jesus... Imagina, por exemplo, o cristão está andando na carne, está fazendo tudo aquilo que a Bíblia adverte contra o contrário. Aí Jesus disse: quem não der fruto eu vou cortar. Imagina Jesus vindo cortar o cara. Aí o cara disse: não pode me cortar não. Te lembra que tu é amor. As pessoas querem tornar Jesus vítima, refém do amor dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus disse na palavra dele que ele vai fazer, quando ele voltar ele vai fazer, irmão. O Jesus que está voltando é o da Bíblia, não é o da internet não. Não se iluda com isso aí. O que ele disse na palavra dele que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai cortar quem não dá fruta, ele vai vomitar o morno, ele vai cumprir o que ele disse, irmão. Não se iluda com isso. Porque uma das estratégias do diabo para os últimos dias é enganar o crente. Dentro da igreja o crente está sendo enganado. Ele está pensando que ele pode viver do jeito que ele quiser, que no final papai vai dar um jeito porque papai me ama. Eu vou te dizer qual foi o jeito que papai deu. Deus não mostra o seu amor por nós invalidando o que ele fala para ficar do nosso lado. O que ele faz? Como é que Deus mostra o seu amor por nós? Enchendo a palavra dele de advertência, para que você escolha com sabedoria, de forma livre, o que você quer fazer. Porque uma vez que você escolhe, irmão, não tem mais como a gente se libertar do fruto das nossas escolhas. Lá em 2 Timóteo, você pode ir comigo lá? 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 11. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 11. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, e Paulo está se incluindo aí, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tem crente que lê esse versículo e ele pensa que Paulo está falando assim, ó, que se nós formos infiéis, Deus vai continuar sendo fiel a nós. Não é isso que ele está falando, lê isso aí direito. Ele começou dizendo assim, ó, fiel é esta palavra. Se formos infiéis a quê? A esta palavra, ele permanece fiel. A quem? A nós? Não, a esta palavra. Porque de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É ele falar uma coisa e voltar atrás. Ele não vai voltar atrás no que ele falou, porque ele não vai negar-se a si mesmo. É por isso que Paulo falou: se o negamos, ele nos negará. Por que vai nos negar? Ele não me ama? Ama. E por que ele vai me negar se eu negar ele? Porque ele já disse: se o me negamos, ele vai nos negar. Ele não vai voltar atrás. Amém? Então, vamos lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Deixa aberto aí no versículo 22. Eu quero te lembrar que Jesus sempre apresentou Deus de uma forma muito equilibrada. O próprio Jesus apresentou Deus, o amor de Deus, na parábola do filho pródigo. Se você quer descobrir o amor do pai, olha lá a parábola do filho pródigo. O filho voltou arrependido depois de ter feito tudo. O pai diz que saiu correndo para se encontrar com o filho no campo. E o filho já veio com um plano pronto. Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou mais nem digno de ser chamado teu filho, agora eu virei só um trabalhador. O pai interrompe o filho e diz: traz anel, traz a sandália, traz as vestes, bora matar o novilho e cevado e comamos, porque este meu filho, não é este meu trabalhador, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Está ali o amor do pai. Mas o mesmo Jesus que contou a parábola do filho pródigo mostrando o amor do pai, contou a parábola dos talentos, mostrando a severidade com que nós vamos ter que prestar contas. Vamos ter que prestar contas, irmãos. Isso é inevitável.
É inevitável que você vai estar diante de Jesus sozinho, prestando contas com Ele. Isso é inevitável. Agora imagina Jesus. O que Jesus vai perguntar naquele dia? Eu vou te dar um resumo bem aqui o que ele vai perguntar. Ele não vai perguntar que carro que tu andou, quanto tu tinha na conta, quantos imóveis tu teve. Ele não vai perguntar isso não, cara. O que ele vai perguntar? Ele vai perguntar assim, ó: tu fez o que eu mandei tu fazer? É isso que ele vai perguntar. Aí tu imagina: não, Senhor, sabe o que é? Imagina Jesus puxando uma cadeira e sentando: não sei não, me explica aí, o que foi que aconteceu? Não sei, me explica. Como é que tu vai explicar o que não tem explicação, rapaz? Amém? Aleluia. Vamos lá em Atos capítulo 20, no versículo 22. Atos capítulo 20, no versículo 22. Atos 20, 22. Olha o que Paulo diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pergunta para o teu vizinho aí: tu ia? O que vai acontecer lá? Rapaz, não sei não, eu só sei que me esperam cadeias e tribulações. Tu ia, rapaz, para um negócio desse? Que furada, ou viagem furada essa aqui, hein? Vamos ver o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Presta atenção. Paulo disse: e agora constrangido o meu espírito. Isso não é invenção da cabeça dele. Isso foi uma informação que ele recebeu no espírito. Vou para Jerusalém. O que vai acontecer lá, Paulo? Sei direito não. Mas uma coisa eu sei: todas as cidades que eu passo, o Espírito Santo me confirma que quando eu chegar lá em Jerusalém, me esperam cadeias e tribulações. É só você ler a partir do capítulo 22 de Atos, tu vai descobrir o que aconteceu com Paulo quando ele chegou lá. E por que tu vai para lá, Paulo? Tu é doido, é? Porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O que importa é que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Não foi de papai, foi do Senhor. Quem deu esse ministério para Paulo não foi papai, foi o Senhor dele. E é com este Senhor que ele vai ter que prestar contas. Agora eu quero te lembrar que Paulo não tem dúvida nenhuma se ele é filho de Deus. Ele mesmo disse: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Paulo tem total compreensão que ele é filho de Deus, mas Paulo também tem total compreensão que ele vai prestar contas do serviço que o Senhor dele entregou na mão dele para ele fazer. É essa consciência que você vai ter que ter. Do jeito que Jesus fez. Irmãos, quem é nosso referencial, não é Jesus? Bora se lembrar da oração que ele fez lá no Getsemane. Pai, meu Pai. Jesus tem dúvida se ele é filho de Deus? Não, está aqui, ó: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Está ali, consciência de filho, mas comportamento de servo. Amém? Aleluia. Vamos lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos ver aqui no versículo 22. Evangelho de Lucas capítulo 19, no versículo 22. Isso aqui é a parábola das minas. Vamos ler só esse pedaço aqui. Lucas 19, 22. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então na minha vinda eu receberia com juros. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias, tu sabia. Tu sabia. Eu te pergunto: a gente sabe ou não sabe que quando Jesus voltar a gente vai prestar conta com ele? Sabe, irmão. Não tem como apagar isso da sua memória. Você sabe. E ele vai falar a mesma coisa. Você sabia? Irmãos, por que está cheio de alerta? Para a gente não ser pego desprevenido. Sabe, o plano de Deus para o futuro poderia estar todo em secreto, poderia estar todo omitido. Por que está todo revelado? Para você não dizer que não sabia. É por isso que está tudo escrito.
Você sabia. Amém? Lá em Mateus capítulo 11, vamos ver aqui no versículo 28. Mateus capítulo 11, no versículo 28. Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu quê? O meu quê? Peraí, Jesus tem um quê? Tem um jugo, aí, lê aí. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, o meu quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, o meu quê? O meu fardo é leve. Então, está aqui a proposta de Jesus. Preste bem atenção para você ver se você entendeu. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que tu vai me aliviar, Senhor? É assim, ó. Você me dá o seu jugo que é pesado e toma o meu que é suave e leve. Amém? Jugo é aquela peça de madeira que colocava sobre dois animais, normalmente para 2 bois, para fazer os 2 bois puxar o arado. Então era uma peça de madeira que botava sobre o lombo dos 2 animais. O que Jesus quer? Jesus quer botar um peso em nós? Não, Ele quer fazer a gente andar junto com Ele. A gente anda junto com Ele e aprende dele, porque Ele é manso e humilde de coração. Amém? Agora, você é preso com Ele para andar com Ele. Essa que é a proposta. Você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Como é? Tu vai me aliviar? Me dá o teu jugo que tu não está aguentando e toma o meu. Porque, infelizmente, existem cristãos que estão pensando: o que é Jesus? Jesus é uma porta que eu passo, onde eu saio da condenação eterna, passo por essa porta chamada Jesus, e agora eu posso viver a vida que eu quero, sem medo de nenhum de ser condenado. Não é essa a proposta que Jesus fez. As pessoas estão pensando que Jesus é uma porta onde ele nasce de novo e agora ele tem a garantia eterna que ele pode viver do jeito que ele sempre quis, que ele vai estar salvo para sempre. Não foi essa a proposta que Jesus fez. Irmãos, quando você se converte, você não vira um jumento selvagem solto na floresta para fazer o que você quer, não. Amém, irmão? Você vira ovelha do seu pastoreio. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e segue. Amém? Aleluia. Isaías 66, vá comigo lá, que a gente já vai finalizar essa parte aqui, vamos entrar em outra. Isaías capítulo 66, vamos aqui no versículo 1. Isaías capítulo 66, no versículo 1, diz assim. Isaías capítulo 66, no versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O homem para quem olharei é este: aflito, abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Fala comigo, treme. Treme como assim? Assim? Treme assim. Tipo assim, Elias, oi Senhor, dispõe-te, vai te encontrar com Acabe. Que Acabe, Senhor? Aquele que está acabando tudo. Vai lá, se encontra com ele lá. Ananias, oi Senhor, dispõe-te, vai encontrar com Saulo. Aquele que veio lá de Jerusalém para prender todo mundo, vai se encontrar com ele. Paulo, oi Senhor, dispõe-te e vai para Jerusalém. E o que vai acontecer lá? Cadeias e tribulações. Jesus, oi Pai, dispõe-te e vai para a cruz. Tremeu tanto que suou gotas de sangue. Se você, irmão, não entender que você é um servo, que você vai prestar conta, você vai fazer só o que é beneficioso para você. Se você não enxergar lucro naquilo, você não vai querer fazer. Mas a tua consciência de servo vai fazer você obedecer, mesmo que você não veja vantagem nenhuma. Amém? Quando
Eu me lembro que no ano de 2006, eu entrei para começar a trabalhar no ramo, e eu comecei a ganhar um bom dinheiro naquela época, e eu nem era cristão ainda. E aí eu me converti, e eu me lembro que quando foi em 2012, o meu pastor, ele queria me licenciar, me levantar para ser um dos professores do Rema. E nessa época a gente estava nesse ramo, eu estava com um amigo meu lá de São Luís, que era sócio, e ele na verdade era o dono dessa empresa, e essa empresa trabalhava num sistema que o meu pastor era totalmente contra. E aí eu me lembro que eu estava chegando domingo de manhã, cara, na escola bíblica dominical, domingo de manhã, 9 horas da manhã, cedinho, cheguei lá, a esposa dele me pegou lá pela porta, no braço, nem deixou eu entrar na igreja. Ela perguntou: essa empresa que tu está trabalhando é naquele sistema, é? Eu disse: é. Ela disse: o que, Leonardo? Eu disse: é, senhora. E eu sou um dos cabeças desse negócio aqui no Maranhão. Ela disse: como é que é, Leonardo? Eu disse: é. Ela disse: pois tu vai ter que fazer uma escolha agora, porque amanhã eu ia indicar o teu nome para Campina Grande para você ser um professor do Rema. E agora você vai ter que decidir agora se tu vai virar professor do Rema ou se tu vai continuar nesse negócio. Porque eu não quero que um dia tu esteja lá no hotel dizendo que quem mudou tua vida foi aquele negócio, e no outro dia tu está dizendo que quem mudou tua vida foi Jesus. Bora, escolhe agora. Aí eu: meu Deus, que é isso aqui? É um sonho? É o que é isso aqui, meu Deus? Eu disse: não, irmã Lúcia, estou fora do negócio, eu vou dar aula no Rema. Ela disse: tu tem certeza, Leonardo? Eu disse: tenho certeza. Aí disse: Leonardo, tu tem certeza? Eu vou mandar teu nome para Campina Grande. Eu disse: tenho certeza, senhora, estou lhe falando, eu estou fora do negócio, pode mandar. E eu saí e comecei a dar aula no Rema. Antes de eu sair, eu treinei uma pessoa lá em Teresina, e toda semana eu ia para Teresina e treinava ela. Na empresa que a gente trabalhou junto, eu ganhei 4 vezes mais do que ele. Ele ganhou um bom dinheiro, mas eu ganhei 4 vezes mais do que ele, e eu treinei ele. Só que eu saí desse ramo e ele continuou. Aí lá pelo ano de 2013, ele começou a me ligar. Eu não atendia porque eu já sabia o que ele queria. Ele tinha entrado numa outra empresa nesse ramo e queria me chamar, e eu não entra. E ele me ligando, eu não atendia, mandava mensagem, eu não retornava. E eu estava lá, trabalhando, minha mãe tem um salão de beleza, eu estava lá administrando o salão lá, estava lá. Quantos sabem que o diabo sabe onde tu trabalha? É, o diabo sabe, meu amigo, o diabo sabe de tudo, atenta até umas horas. E aí uma vez eu estou lá no trabalho, lá no caixa, lá, a campainha toca, eu olho pela câmera, ixi, chegou, Satanás chegou, meu Deus. Aí destravei o portão, ele entrou, aí ele disse: tu não quer me atender, né? Eu disse: não, cara, e tal. Ele: não vou tomar muito teu tempo não, tem um lugar aqui reservado pra gente? Aí a gente foi lá numa salinha, ele abriu o notebook dele, e aí falou lá que eu tinha que botar não sei quantas pessoas, que ia ganhar um bônus de não sei quantos mil e tal. Eu disse: cara, tô fora desse negócio aí. Ele disse: pô, eu tô ganhando dinheiro. Eu disse: eu acredito, cara, mas eu tô fora desse negócio. E ele disse: rapaz, ó, ele me mostrou lá, se eu botasse não sei quantas pessoas, eu ia ganhar lá 7 mil e pouco de bônus lá. Ele disse: rapaz, tudo que eu sei, eu aprendi contigo. Eu sei que tu vai bombar de ganhar dinheiro nesse negócio. Eu disse: não, cara, mas não vou entrar não. Ele disse: olha, bora fazer assim então. E ele puxou um talão de cheque, e ele preencheu o cheque no valor do bônus, 7 mil e poucos reais. Ele disse: se em 15 dias tu não ganhar esse bônus por essa empresa, pode descontar o cheque que é teu. Eu me tremi todinho, doido. Irmão, naquela época eu não estava nem pensando em ficar rico não, cara. R$1.000 a mais por mês para mim ia fazer muita diferença, cara. Ele estava me dando um cheque de 7 mil e pouco. Rapaz, eu não ia pegar o cheque não, mas eu só pensei, rapaz, quando eu comecei a pensar, eu escutei dentro de mim: prato de lentilha. E eu larguei. Disse: não quero não, cara. Ele disse: tu é doido, tu tá ganhando quanto nesse salão aqui? Isso não é da tua conta, doido, mas eu não quero não. Ele disse: não vai entrar não, né? Eu disse: não. Ele disse: bora aqui fora. Eu disse: bora. A Evoque, a Land Rover tinha acabado de lançar aquele carro Evoque. Ele estava com um lá na porta. Aí ele me botou dentro do carro, porque o diabo atento, o diabo não atento, o diabo atento. Ele me botou dentro do carro, aí lá no banco do motorista, lá, e eu sentado lá. Aí ele disse: hoje é comum, mas naquela época não. Ele disse: olha o que o carro faz. Ele falou assim pro carro: não, Murata. Aí o carro ligou pro meu celular. Aí ele disse: e aí, tu vai entrar agora? Eu disse: não, cara, não vou entrar não. Ele: rapaz, tu é doido, é? Tu tá ganhando quanto nesse salão? Esse cara não é da tua conta. Como é que eu vou dizer pro ímpio? Deus falou pra eu não entrar. Ele não vai entender, cara. Eu disse: não, cara, não vai entrar não. Ele disse: não vai entrar não, né? Não. Ele abriu o porta-luva e puxou o encarte de uma BMW conversível. Ele comprou junto com a Land Rover. Ele disse: está chegando na semana que vem. Ele gastou 500
500 mil reais de carro. Ele disse: rapaz, a partir de segunda-feira eu vou ter todo dia de manhã eu vou ter que tomar uma grande decisão na minha vida. Eu disse: qual é, cara? Se eu vou ter que sair de Land Rover ou de BMW, toda vez eu tenho que decidir isso. Eu disse: rapaz, que vida difícil essa tua, né, cara? E aí ele foi embora, não entendeu e eu não entrei. Os anos se passaram e eu estava lá em São Paulo dando aula no Rema. Terminei de dar aula, estava no aeroporto para vir embora para Campinas, para São Luís. Encontrei ele lá no aeroporto. E ele veio: e aí, cara, como é que tá? Não sei o quê. Aí eu perguntei para ele: tá indo para Teresina, né? Ele disse: não, não moro mais em Teresina, não. Eu disse: tu mora onde? Eu moro em Balneário Camboriú, num apartamentão lá de frente para o mar. Ele perguntou: e tu tá vindo de onde? Eu disse: não, eu estava ali dando aula num curso bíblico. Ele: o que, rapaz? Isso é um curso aí, cara. Estava dando aula num curso aí. Um curso. E a gente ia no mesmo avião. Eu ia descer em São Luís e ele ia continuar o voo para Teresina. E ele morava em Balneário Camboriú, num apartamento de frente para o mar. Ele anda de quê? Ele anda de Jaguar, ele anda de Audi. E eu estou onde? No centro da vontade de Deus para mim. Todo cristão vai ter que tomar essa decisão. Qual é a decisão? Se vai ficar rico ou não? Não, não é essa a decisão, não. É se tu vai viver em função do teu plano ou do de Deus. Porque em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que é para você criar um plano e correr atrás de Deus para Deus abençoar teu plano. O que está dizendo é para você descobrir o plano que Ele já tem para você e você entra nesse plano.